Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma vez mais, irmão Marlone, neste canal, para dar sequência à série de vídeos que nós nos propomos a fazer, tratando de 10 coisas ou 10 motivos que podem fazer com que as nossas orações elas não sejam respondidas. Sim, existem 10 coisas, pelo menos 10 coisas que a palavra nos garante e que, se nós praticarmos, as nossas orações elas podem não ser atendidas. E hoje eu quero falar de um mal que nós fazemos, que se chama indiferença. Isso. Já reparou que toda vez que você está diante de um mendigo, que você precisa dar uma esmola para ele, e ele te pede qualquer que seja o valor, porque ele precisa comer, mas você tem tanto medo de contribuir, porque você sabe que aquele mendigo ele vai usar o dinheiro para cachaça, vai usar o dinheiro para qualquer outra coisa. Você sabe muito bem que se você estiver andando numa pista, altas horas da noite principalmente, e se você vê alguém pedindo socorro, dificilmente você vai parar, porque já são tantos casos de pessoas que são roubadas assim, sequestradas assim, que você não dá o braço a torcer para ajudar essas pessoas. São tantas as vezes que nós nos deparamos com as promessas e os mandamentos de Deus, mas nós gostamos tanto de pecar, não é mesmo? Que nós não damos crédito aos mandamentos de Deus. Isso é indiferença. A indiferença é algo que atrapalha as nossas orações serem atendidas. E eu quero meditar com você, neste momento, em um texto muito interessante, que está no livro do Provérbios, livro do sábio Salomão, capítulo 1 e o verso 23, 24 e o 28. Nós vamos meditar esses 3 versículos. Diz assim: Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas, por que clamei? E vós recusastes? Porque estendi a minha mão, e não houve quem desse atenção. Então, a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. O sábio está dizendo que Deus, por muitas vezes, estende as mãos, mas ninguém dá atenção. Por muitas vezes, Deus nos dá orientações que a gente, às vezes, não faz questão. Agimos com indiferença com Deus. Eu dei exemplos do mendigo, dei exemplos de trânsito, dei alguns exemplos e nós continuamos agindo com indiferença. Entenda que a indiferença com Deus é a mesma coisa que você receber um prêmio muito grande de alguém que está disposto a te abençoar com uma coisa muito boa e você não fazer questão dela, simplesmente por capricho. A parábola do bom samaritano nos remete bem à indiferença do sacerdote e do levita. Você conhece a história. Um judeu foi assaltado no caminho e passou por ele um sacerdote. E ele, com indiferença, não se compadeceu. Logo após, passou um levita, um homem religioso também, que trabalha na igreja. Mas ele também não deu ideia para o homem que estava quase morto no meio do caminho. De repente, passa um samaritano, aquele que ninguém dá nada por ele, aquela pessoa que muitos dizem que nem crente é, que nem religioso é, mas o seu coração tem amor. E ele ajudou, curou as feridas, pagou a estalagem. Quem é que deveria ser a pessoa correta para ajudar? O levita? O sacerdote? Quem ajudou foi o samaritano, aquele que ninguém esperava que ele ajudasse. Foi ele que ajudou. Ele não agiu com indiferença.
Eu sei que nós sofremos decepções. Ajudar aquele mendigo que vai gastar o seu dinheirinho, que você nem queria ajudar com cachaça. Aquela pessoa que você queria socorrer na pista, mas vai te trazer algum prejuízo. Quantas vezes por indiferença perdemos até amizades? Parentes precisam de dinheiro e você nem tem o dinheiro para emprestar, mas por amor você empresta, com a promessa de ser recompensado rapidamente, e isso não ocorre. Pois por essas e outras coisas é que nós passamos a agir com indiferença. Mas entenda, pela palavra de Deus, nós acabamos de ler em Provérbios, que essa atitude pode sim impedir que as nossas orações sejam impedidas por Deus. O próprio Deus disse: nós buscaremos e o Senhor não nos responderá. Que nós nunca mais hajamos com indiferença. Eu sei que haverão situações em que você não vai querer fazer o correto, mas peça a Deus graça, peça a Deus discernimento de cada caso e nunca haja com indiferença. Entenda que o seu agir vai garantir um galardão, independente do seu prejuízo aqui. O seu galardão no céu está garantido. Que Deus em Cristo abençoe, em nome de Jesus, e até a próxima.